porta de ferro abriu e a sereia viu o Superman com um balde com peixes pela metade. Ele a ofereceu, mas ela tentou, como sempre fazia, machucar ele com as garras. Parecia uma leoa com filhotes, mas o Superman só se defendia. Ele deixou o balde com peixes onde a sereia estava trancada, saiu e voltou a trancar a porta. O sol em breve apareceria. Os pescadores estavam fazendo café e o kryptoniano disse que também queria o de jejum. O pescador estava preparando a mesa. Outro pescador perguntou ao que estava arrumando a mesa se tinha queijo parmesão, e o outro disse que só tinha mussarela. Nesse momento, o Superman entrou na cozinha do navio e disse que se desse o dinheiro para ele ir comprar queijo parmesão porque ele também gosta desse queijo. Um pescador perguntou onde ele iria comprar. O homem da capa vermelha respondeu que talvez no arquipélago brasileiro chamado Fernando de Noronha, ou até mesmo em Natal ou João Pessoa. Mas um pescador disse que um bom queijo de verdade tem no centro da cidade de Belo Horizonte. Então o Superman disse que poderia ir lá também. Deram o dinheiro a ele e foram para a proa do navio ver ele voando. O Superman estava a 10 metros flutuando sobre o navio e disse que voltaria em 2 minutos. Outros pescadores perguntaram sobre a sereia, se era um ser amaldiçoado ou uma espécie não catalogada e se existiria mais igual àquela. Então os dois foram lá ver ela, mas quando chegaram não viram mais um ser feroz com garras e presas, mas uma bela e calma mulher. Os dois perguntaram se ela entendia o que eles falavam. Ela respondeu que sim. Então perguntaram por que ela tentou matar o João afogado. Ela pediu desculpas e começou a chorar e disse que estava com fome. Ela se arrastou até a janela de vidro da porta e ficou com o rosto na janela, e os pescadores viram o quanto ela era bonita. Ela pediu para eles soltarem que nunca mais ela tentou comer humanos e passaria a comer somente peixes. Mas os pescadores disseram que ela é um ser perigoso que não pode ficar solto. Então ela falou que eles trabalhavam matando os peixes. O pescador Lucas olhou para ela e respondeu que os peixes não têm consciência, mas ela na mesma hora disse que os peixes têm consciência sim, que ele não entende a língua dos peixes e que nesse exato momento os peixes estão suplicando pela vida dentro do balde que o Superman deixou perto dela. Lucas perguntou se ela entendia mesmo o que os peixes falam, então o que era. Ela respondeu que eles estavam gritando para o Aquaman vir socorrer eles. Então ela levantou um questionamento e disse: se o Aquaman aparecesse nesse e matasse os humanos e libertassem os peixes, qual seria a diferença entre ele e o Superman? O pescador Lucas disse que foi o Superman que a trancou nesse lugar, que ela peça para ele quando ele chegar que a liberte. Então os dois saíram de perto dela para não serem enganados por ela. O chegou no navio pousando devagar com uma sacola plástica na mão e a entregou ao pescador que o havia dado o dinheiro. Então o pescador perguntou se tinha sobrado troco e ele e o kryptoniano riram. Depois de tomar café, o Superman foi até onde a sereia estava trancada e disse para ela que os dois iam visitar o seu velho amigo soberano de Atlanta. O Superman a levantou nos braços e voou com ela, mas não na velocidade com que ele voava normalmente. Ele iria voando até estar exatamente em cima de Atlanta e desceria reto quando chegasse lá. Os dois estavam nos seus. Então o Superman a perguntou por que ele tinha mentido para os pescadores dizendo que os peixes têm consciência. Ela o olhou com admiração por ter ouvido a conversa dela mesmo estando no centro do Brasil. Ela disse que só queria que eles a soltassem. O Superman disse para ela não se preocupar, que nada aconteceria com ela. A sereia disse que, tirando que ela passou a noite toda em cárcere privado e que está nesse exato momento sendo sequestrada, fora isso ficaria tudo bem. O Superman disse que ela é muito inteligente para uma sereia. Ela perguntou o que irão fazer com ela. O kryptoniano disse que pensava que sereia era uma criatura mitológica e perguntar ao Aquaman sobre o que ele sabe sobre sereias. Ela perguntou se quando irão soltar ela. O ser voador disse que depois de falarem com o Aquaman, ela brincou com ele e disse: então tu é adepto da pesca esportiva? E ela riu da própria piada. Eles já estavam em cima de Atlanta e o Superman começou a ir para o fundo e dentro da água ele só segurou na mão dela e dois desceram com o poder de impulsão do Superman. Ela não precisou nadar. Soldados de Atlanta os viram e foram receber o multiplanetário famoso Superman. Então os soldados baixaram a quase inexpugnável barreira que protege Atlanta, e os dois foram